vou fazer algumas entrevistas com ele, ele vai fazer algumas respostas. E a primeira pergunta que eu tenho primeiro para ele não é nenhuma pergunta, é um agradecimento. Tá? É um agradecimento por ele ter participado, ele, o Dr. Fux, mas principalmente ele, em todos esses trabalhos que nós fizemos, inclusive do PLP autônomo que nós fizemos, nesses pleitos que nós fizemos também. Nós constituímos um grupo de trabalho, que estava ele com o Dr. Fux e mais o nosso assessor parlamentar, que também nos ajudou muito, o Henrique, que fica lá em Brasília, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, além do agradecimento, é: como foi seu sentimento de participar em todo esse grupo de trabalho? Como você gostou? Como é que foi? Boa tarde a todos. Eu vou aproveitar o agradecimento, Hamilton, na verdade, para devolver o agradecimento, porque, na verdade, eu que tenho que agradecer a oportunidade de trabalhar, de ter a confiança sua, pessoal, e das nossas instituições, Abrafesc e Sinfac, e fazer uma justiça aqui que eu tenho feito em todos os palcos desde agosto do ano passado. Se a gente hoje, nos fundos de investimento, nos FDICs, estamos tranquilos sem o Come Cotas, foi pelo trabalho desenvolvido por você, Hamilton, né, de nos convidar para redigir uma emenda ao projeto de lei que foi apresentado no ano passado e que estendia o Come Cotas, que já vigorava para os FDICs abertos, para os FDICs fechados. Então, desde agosto, a gente está nesse trabalho aí de ir a Brasília pleitear melhorias, ou pelo menos a manutenção do status quo para as nossas estruturas do nosso segmento. Então, lá em agosto, a gente teve uma medida provisória do Ministério da Fazenda que aplicava o Come Cotas a todos os FDICs, não só aos abertos como aos fechados. E se ninguém fizesse nada, hoje todos os FDICs estariam pagando o Come Cotas, em maio e novembro. Mas o Hamilton me ligou lá um belo dia, às 8 horas da noite, e me deu a grande oportunidade de participar dessa virada de chave aí, lá no Imposto de Renda Come Cotas, e na Lei 14.754, que saiu em dezembro, dia 23 de dezembro, os FDICs, tanto os fechados quanto os abertos, ficaram fora do Come Cotas por esse trabalho aí desenvolvido. Então, eu que agradeço a oportunidade e muito mais agora de participar desse grupo de trabalho, que ainda não terminou, porque a gente está travando, né, agora, nesse minuto, uma batalha de Davi contra Golias, porque hoje de manhã a gente estava aqui tomando café da manhã e recebendo redações preocupantes para o nosso segmento, né? Então, a gente não terminou o trabalho, a gente vai prosseguir nesse trabalho até sair, até isso aí, que é um projeto, virar realmente uma lei, né? Mas é muito gratificante aprender e estar aqui trabalhando nisso. Muito bom. Então, mais uma pergunta. Você concorda com essa nossa interpretação que os FDICs estão fora da CBS e IBS, de acordo com o PLP 68? Totalmente, né? Olha só, e aí vai um alerta aqui, porque a gente precisa ficar em estado de alerta o tempo todo, né? Nós recebemos nos grupos de WhatsApp agora de manhã, né, uma redação que inclui os FDICs dentro da CBS, tá? E aí a pergunta que vai é o seguinte: quem conhece a estrutura de FDIC aí, eu vou fazer uma pergunta muito simples, muito clara. FDIC paga PIS/COFINS? Não. Na operação? Tá. Se a gente ficar parado aqui, dormindo, jantando e comendo, ele vai ficar na CBS e vai pagar a CBS a partir de 2025, tá? Tá legal? Não, não tá legal não. Então nós vamos lá lutar para excluir
para excluir a ideia de colocar a FDIC dentro da CBS, que é um tributo que hoje, que vai reunir o PIS e a COFINS e que hoje não é pago. Mas só explorando mais 30 segundos, né, o FDIC é um veículo de investimento, né, utilizado por cotistas de um lado, que aportam capital, né, e pelos prestadores de serviços que estão do outro lado, que vão fomentar o mercado com aquele capital trazido pelos cotistas. Então, ele é só um veículo. E, como veículo, ele já foi conceituado pela Lei da Liberdade Econômica, que incluiu um capítulo muito importante no Código Civil sobre fundo de investimento, e sedimentou o conceito de condomínio. Então, ele não tem personalidade jurídica, ele não é pessoa jurídica, né? Então, ele não deve recolher nenhuma tributação sobre a operação, né? E aí foi esse o grande fundamento que nós levamos ano passado para excluir os FDICs do Comicotas, foi dizer o seguinte na mesa para o Daniel Lória, que é o secretário do Ministério da Fazenda. Daniel, o fundo como veículo, como condomínio, como conjunto ali de união de recursos, né? Ele não tem personalidade jurídica, então ele não recolhe nenhuma tributação sobre a operação dele. O dinheiro não está dentro do FDIC, o dinheiro está no mercado. Dentro da carteira do fundo tem papel, tem direito creditório. E toda vez que o cotista for se apropriar do dinheiro das suas cotas, seja por amortização, seja por resgate, ele vai pagar a tributação. E se ele não se apropriar nunca, esse dinheiro vai ficar sempre fomentando o mercado. Além de não pagar tributo, esse empresário que deixa o dinheiro no mercado, nós falamos isso na mesa, ele tinha que ganhar um troféu, porque ele não está usando o dinheiro, ele está fomentando o mercado. E aí, se ele for lá e se apropriar, aí sim ele paga. Então, sobre a operação do fundo, definitivamente não deve incidir a CBS. Vamos ver como vai ficar. Bom, mais uma pergunta. Com essa isonomia entre factoring e securitizadoras, elas vão passar a ter praticamente a mesma carga tributária. No passado, houve uma migração muito grande de factoring para a securitizadora por causa da carga tributária. Mas com essa isonomia agora, você acredita que vai continuar havendo uma migração de factoring para a securitizadora? Excelente pergunta, Hamilton. Olha só, a gente precisa só pontuar ali o que você expôs muito bem no slide. A PEC, que era PEC já virou emenda constitucional, né? Ela conceitua dentro da mesma epígrafe serviços financeiros todo o mundo do mercado de crédito. Então, ela está colocando isonomicamente todas as instituições financeiras, instituições de pagamento, fomento, securitizadoras, tudo que é mercado de crédito dentro do mesmo gênero serviços financeiros. Isso é para gerar isonomia. E essa isonomia vai refletir na igualdade, né, no equilíbrio entre factoring e securitizadora. Todo mundo sabe que, todo mundo do nosso mercado sabe que a factoring tem o PIS e a COFINS de 9,25 e a securitizadora tem o PIS e a COFINS de 4,65. Né? Esse é o grande benefício da securitizadora em relação à factoring, além de não recolher o IOF sobre a operação. Então, o que a reforma tributária está fazendo é colocando dentro do mesmo gênero securitização e fatorização. Então, haverá um equilíbrio, vão pagar a mesma alíquota de CBS, que vai extinguir a PIS e a COFINS, e, portanto, vem a minha resposta. Eu acredito que isso vai reavivar as nossas factorings, né? E vai igualar ali as securitizadoras que tinham um regime diferenciado e melhor às factories. Então, eu acredito que não vai acontecer mais essa migração de factoring para a securitizadora. Mas eu também tenho que dar uma explicaçãozinha básica, que a eleição de uma estrutura ou de outra depende muito de região para região. Né? Eu que venho de Minas Gerais, venho de uma região onde a gente não tem cultura de securitização. Então, lá a gente encontra factoring e FDIC. E são pouquíssimas as securitizadoras.
E essa cultura acontece até dentro do mesmo estado. Vou dar o exemplo do estado que a gente atende, que é o Sinfac Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, se a gente descer em Blumenau e Joinville, só tem securitizadora. Se a gente vai para o sul, para Criciúma, só tem factoring ou FDIC. Então, o cara de Criciúma que senta em Blumenau, isso já aconteceu, tá, na plateia, eu perguntar quantas factorings tem aqui, e o sujeito de Criciúma levanta a mão, o de Blumenau olha para ele como se fosse um extraterrestre, dentro do mesmo estado. Então, essa eleição, ela muda de cultura para cultura. Aqui em São Paulo a gente tem de tudo, né? Então a gente tem de tudo um pouco, é mais plural, né? Mas respondendo objetivamente, eu acredito que essa isonomia aí vai acabar com essa migração de factoring para a securitizadora. E aí vão ter todo mundo o mesmo trabalho até a decisão por um FDIC, tá? Ok, então vamos agora para a última pergunta. Nessa mesma linha, vamos dizer que a gente consiga que as ESCs possam optar pelo Simples, né? Simples Nacional. Você acredita que pode haver uma migração contrária de factorings e securitizadora para a ESC? Essa sim, eu acredito, porque as empresas simples de crédito, elas, primeiro, foram criadas por uma lei complementar, 167. Tá? Só para vocês entenderem a importância da lei complementar no ordenamento jurídico brasileiro, né? Uma ESC tem um arcabouço jurídico mais sólido do que um banco, porque os bancos são regulamentados por resolução do Banco Central do Brasil, né? Lá na Constituição Federal, a gente tem no artigo 59 uma graduação das leis. A lei complementar é a mais importante, a resolução é a menos importante, é a mais volátil, né? Então, além de ter essa importância de segurança jurídica, as ESCs podem emprestar diretamente, financiar e descontar títulos de crédito. O único probleminha que eu vejo é a limitação territorial, que a gente também, com a sua iniciativa, está tentando, com o projeto de lei lá, né, romper esse problema da limitação territorial, né? Pelo menos que ela possa ser mais regionalizada, mais ampliada, no mínimo, né? Mas eu entendo que sim, que essa isonomia aí, isonomia entre factoring e securitizadora, né? E se o Simples Nacional for aprovado para a ESC, aí eu acredito que haverá uma enxurrada, no bom sentido, né, de migração das estruturas de factoring e securitizadoras para as ESCs que vão ter um regime infinitamente melhor, né? Muito bom, gente. Nosso tempo já está estourado. Muito obrigado, doutor Clélio. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado pela sua participação, mas muito mais do que essa participação, pela sua participação anterior em todo esse trabalho que nós desenvolvemos em conjunto. Obrigado, gente. Obrigado. Então, obrigado, doutor Clélio Gomes. Obrigado, senhor Hamilton. Nós convidamos Cristina Engel, gerente do Sinfac São Paulo, para que faça a entrega, então, dos troféus aqui como forma de agradecimento pela participação.